versículo do capítulo 3, né? 1 Samuel 2, versículo 18, versículo 26 e o capítulo 3, versículo 1. Diz assim o versículo 18, de 1 Samuel 2. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Versículo 26, irmão. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Amém? Beleza, aceitado? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós sabemos um pouquinho a respeito de Samuel. E nessa noite, irmão, eu gostaria de falar um pouquinho, não tanto de Samuel, né? Mas também do exemplo que ele deixa para nós. Se nós voltarmos aí, vamos ao capítulo 1 de 1 Samuel, nós vamos ver uma família, né? Eucana e suas mulheres. Por que suas mulheres? Porque ele tinha duas mulheres, né? Ana e Penina. A Bíblia relata, irmão, que Ana era estéril e Penina, ela gerou filhos a Eucana. E por Ana ser estéril e não gerar filhos, ela sofria, né? Ela tinha desejo de ter filhos, mas ela não estava ainda preparada por Deus para ter filhos. Porque não foi ninguém que cerrou a madre de Ana, foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana, preparando ela para que viesse essa bênção que é essa mulher. E nós vemos que Ana, irmão, no âmbito do seu lar, ela sofria uma pirraça de Penina, que tinha filhos e sempre estava jogando na cara dela, né? Eu tenho filhos, eu tenho filhos, você não tem. Você já viu aquelas pessoas pirraceiras, né? Que intriga o outro, que caça todo meio que machuca o outro. Isso existe dentro do lar, isso existe dentro da igreja, né? E a coisa mais triste que existe, irmão, é a pirraça. É melhor você chegar para a pessoa e dizer: eu não estou gostando disso, eu não estou gostando daquilo, ser sincero, do que ficar pirraçando e machucando as pessoas. Então você imagina que o que Ana sofria é dentro da própria casa, né? Mas nós vemos aqui, irmão, se você analisar mais aí um pouquinho à frente, no capítulo 1, nós vamos ver Ana orando ao Senhor. Eu vou passar um pouquinho para frente para nós não perdermos tempo, irmão, que as horas nos esperam. E nós vamos ver que Ana, irmão, ela tão amargurada de espírito, angustiada, irmão. Ana sai de casa e vai ao templo orar ao Senhor. Ana estava, irmão, tão amargurada. Eu sei que os irmãos conhecem a história, eu só estou ali repassando um pouquinho a história. Ana estava tão amargurada que ela chega ao templo, ela não consegue falar, ela não tem voz, ela não tem palavras, e a Bíblia diz que ela só movia os lábios, a ponto do sacerdote ali achar que ela estava embriagada no meio de estar orando, né? Às vezes que o sacerdote chega a ela, mulher, embriagada a essas horas, e ela diz para ele: filho, a tua filha não está embriagada, apenas angustiada, amargurada de espírito. A tua filha clama ao Senhor. E ali ela conta para Samuel, né, o seu clamor, e Samuel abençoa ela sai dali. E a Bíblia relata, irmão, que logo Ana engravida, né? E ela vai, irmãos, faz um voto ao Senhor. E o filho que o Senhor dera, que ela ia consagrar ao Senhor. Você tem feito voto ao Senhor, você tem cumprido, né? E nós vemos aqui que Ana faz esse voto ao Senhor: o filho que tu me deu. Eu fiquei tanto tempo sofrendo pirraça, porque naquele tempo uma mulher que não tinha filho era rejeitada pela sociedade. Imagina, além de ser rejeitada pela sociedade, a pirraça comendo por conta dentro de casa. Você tem sofrido pirraça? Ore. Não parta para cima, não ore. Ana, ela podia partir para cima de Penina e puxar os cabelos, né, como muitos fazem, né? A coisa da feia, vai lá, agarra um cabelo da outra, xinga tudo, faz o maior escândalo, né? Muitas vezes isso, infelizmente, muitas vezes isso tem acontecido no meio do evangelho, no meio da igreja. Não deve ser, não é normal, mas tem acontecido isso.
pessoas escandalizadas, saem aí um xingando o outro, e aí eu penso que não está lá na mão, fulano não é crente. Né? E nós vemos aqui, irmãos, que Ana, ela sofreu ali, ficava angustiada, mas orando ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus concede a Ana o filho, e Ana diz, ou faz um voto ao Senhor, que aquele filho seria consagrado ao Senhor. E assim, irmão, quando Deus concede o filho a Ana, ela faz o que ela tinha falado que ia fazer. Muitas vezes, irmãos, nós falamos coisas, fazemos votos, e muitas vezes não cumprimos. E a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar ou fazer um voto e não cumprir. Né? É melhor ficar quieto. E nós vemos aqui, irmão, que Samuel é consagrado a Deus. Quando chega no tempo que Samuel foi desmamado, né, no tempo de parar de dar leite, de dar mama para ele é levado ao sacerdote ali. E ali, irmãos, Ana deixa aquele jovem ali, aquele molecote ainda, para ser ensinado nos caminhos do Senhor. Muitas vezes, irmão, hoje as pessoas estão deixando os filhos à mercê do mundo, não é? Ou, mas eu ensinei, hoje está fora assim, irmão, mas se você ensinou, fique tranquilo. A consciência só pesa quando nós não ensinamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Porque isso muitas vezes acontece, você ensina, você enquanto está novo, você peleja, leva para a igreja, ensina, e quando chega uma certa idade, eu não fui assim, né? Cheguei a uma certa idade, fui criado na igreja, saí, fui para São Paulo, fiquei um tempo afastado, mas o Senhor me trouxe de volta, porque eu sabia que era verdade, porque eu fui ensinado nos caminhos do Senhor, eu tinha consciência de que eu não estava correto diante do Senhor, eu tinha que voltar, né? E nós temos aqui, irmãos, voltando para a palavra, que Samuel é levado ali ao templo. E Ana, irmão, ela se alegra, no capítulo 2 fala do cântico de Ana, né? Nós vamos ver, então, no versículo 11 do capítulo 2, diz assim: então Eucana foi esse armar a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. Cada um, irmão Alberto, que você quer chegar com essa palavra, aonde eu quero chegar, irmão, é o ambiente que Samuel estava. Analise a palavra, você vai ver aqui, logo a seguir, no capítulo 2, do 12 a seguir, você vai ver falar dos crimes dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram as pessoas do mundo? Não, eram sacerdotes da igreja. O irmão, o sacerdote comete crime, comete coisa errada? Infelizmente sim, irmão. E era só naquele tempo, irmão? Não, infelizmente no dia de hoje também. Né? O irmão falando aqui no sentido de pregar a verdade. E muitas vezes essa verdade é escondida, irmão. Muitas vezes essa verdade não está sendo exposta por medo, ou preocupado com fama, ou preocupado com status. As pessoas não estão pregando a verdade porque estão preocupadas com like, irmão. Ah, o pastor fulano não vai gostar, o dirigente fulano não vai gostar, a irmã fulana do tipo de oração não vai gostar, não importa, irmão, prega a verdade. E nós vemos aqui, irmão, que a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles pegavam o melhor das ofertas. Os filhos de Eli prostituíam, irmão, as mulheres que iam ao templo. Estava errado os filhos de Eli? E muito, irmão. Pecado, todo pecado é pecado diante de Deus, mas tem pecado que escandaliza. Mas as mulheres que iam lá também prostituir com eles, estava errado também. Não é? E nós vemos aqui, irmãos, que a Bíblia fala dos crimes do filho de Eli. Irmão, mas você eu só falando de Samuel, sim, irmão, porque Samuel estava nesse ambiente. Né? Samuel foi ensinado ali pelo sacerdote Eli, mas Samuel, irmão, estava fazendo a diferença desse ambiente. O que eu gostaria de trazer para a igreja nessa noite, nós como crentes, estamos fazendo a diferença no mundo secular, porque nós vivemos no mundo secular. Nós não vivemos 24 horas dentro da igreja, com o microfone na mão, com a Bíblia na mão, orando de joelho. Não, irmão. Nós vivemos nesse mundo a maior parte do tempo. Nós vivemos lá fora, nesse ambiente, onde você vê prostituição, onde você vê fornicação, onde você vê enganação, enrolação, corrupção de todas as formas, violência de vários tipos, que hoje em dia nem as crianças estão sendo livres de violência, né? Estamos vendo aí violência nas escolas. Mas o que eu quero chamar a atenção, por que eu li a respeito dos 3 versículos falando de Samuel? Porque Samuel, em todos os versículos aqui, estava falando que ele estava desenvolvendo, irmão. Né? Muitas
que nós devemos desenvolver, nós estamos regredindo porque estamos olhando para o que está acontecendo. Eu falo dentro das igrejas. Quando a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, essa iniquidade não é lá fora, não, porque lá fora a Bíblia diz que o mundo ele já é maligno. Então a iniquidade corre força lá fora. Quando a Bíblia diz que ia se multiplicar a iniquidade, lá em Mateus 24, se não me falha a memória, é dentro da igreja. É no meio da igreja. E, seus irmãos, tem noção, analisa o que se passa nos dias atuais. Tem acontecido isso ou não tem? Hoje, uma pessoa que muitas vezes eu já presenciei isso, irmão. O que aconteceu na minha família, pessoa da família da minha esposa, de estar na fornicação, e ser mergulhado nas águas, não tem nada a ver, ele larga para lá e vai levando, então a coisa não está correndo força. A coisa está correndo força, não está tendo mais conselho. Chama o irmão Roberto, dá um conselho para o Roberto, ele está errado não, porque se chamar o irmão Roberto sai da igreja. Então é melhor o irmão Roberto ficar na igreja desviado do que sair da igreja? Não, irmão. É melhor o irmão Roberto, quem sabe não gostar da chamada de atenção do pastor Joaquim, sair por um dia, mas refletir a sua vida e voltar e ser igreja. Porque não adianta estar na igreja e não ser igreja. Não adianta pregar bonito e não ser igreja, porque a igreja que a Bíblia diz não é uma placa da renovação espiritual, não é a placa da Assembleia de Deus. A igreja que a Bíblia diz é o povo. E a Bíblia fala de um povo de qualquer maneira, não, a Bíblia fala de um povo santo, de um povo lavado e remido pelo sangue do Senhor. Já nós temos sido esse povo? Eu repeti esse versículo aqui, não. Esse dia eu falei nesse mesmo sentido na vereda, o Senhor colocou essa palavra nessa noite, ó, congrega com os irmãos, compartilha com os irmãos, com as irmãs essa palavra. Será que nós, nos dias atuais, em meio a tanta iniquidade, em meio a tantos escândalos, no meio evangélico, aí fora fala do mundo gospel. O mundo gospel não é um negócio. O mundo gospel não é um comércio religioso. Hoje não se fala mais em protestante, não é mundo gospel. Não. Nós temos que ser protestantes. Protestante é que protesta contra. O mundo gospel não está concordando com tudo. Qualquer cantor aí que tem a vozinha boa, ele entra no mundo gospel e faz sucesso, irmão. Sai do púlpito, vai para o motel, sai do púlpito, vai cheirar cocaína, sai do púlpito, vai enrolar o irmão direito, a irmã, mas está pregando e está cantando bonito. Porque eu gostaria de deixar para nós, irmão, quando eu prego a palavra, eu sinto em mim. E antes de pregar, já sinto em mim Deus falando comigo. Temos sido crente, feito a diferença, ou estamos compartilhando com o mundo? Samuel, irmão, ele tinha tudo para ser um homem, quem sabe, um crente de qualquer forma. Porque o ambiente que ele estava, irmão, ele via e ouvia. Ele via os filhos de Eli prostituindo. Ele via os filhos de Eli roubando o melhor das ofertas. Né? Hoje não tem muitos pastores hoje que estão preocupados com isso. Igreja cheia, mas renda no final do mês. Igreja vazia, não vai ter renda. Mas nós temos que se preocupar se não tem que ter as rendas, tem que ter. Né? O irmão dá uma reforma na igreja, tem que ter a renda, tem que ter, irmão. Mas isso não é o principal. Não adianta a igreja estar cheia e ter um capital bom no final do mês e quando Jesus vier, ficar. Porque o dinheiro não vai te salvar, não vai te salvar. A eloquência da minha, da sua pregação não vai te salvar. Se fosse assim, a Bíblia não dizia que nem todos que dizem Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu preguei. Beleza, grandes coisas. É preciso, é necessário, é. Se Deus te usa, glorifica a Deus. Né? Eu expulsei demônios, eu profetizava, quando chegava no enfermo, eu ponhava a mão e a doença ia embora. Glória a Deus, Deus pode tudo isso, irmão. Nós estamos contra isso aí? Não, jamais. Mas isso não gera salvação. Deus usar é Deus usar. Você produzir é você produzir. Deus me usar é uma coisa, eu posso ser usado por Deus aqui e ser um pilantra lá fora. Eu posso ser usado por Deus aqui e lá fora eu ser um enganador. O jeito que o irmão Cláudio ali compra por 50, quer vender por 100. Eles não são coisinhas, irmãos, que os crentes hoje estão dizendo que não tem nada a ver. Isso aí no dia do juízo vai custar caro. Coisinhas mínimas, irmãos, centavinhos, mas
tem problema não. Ou se quiser ganhar dinheiro tem que ser assim, mas sim, irmão, se quiser ganhar dinheiro tem que ser assim. Mas se quiser entrar no céu, luta. Se quiser entrar no céu, procura outro modo de servir a Deus. Né? A coisa mais triste, irmão. Compra, não paga. Ei, irmão, você deve, eu devo. Né? Eu tenho um modo de pagar minhas contas, compro uma, pago uma, fica outra. Eu sempre estou devendo uma compra lá no mercado, na vereda. Mas tem um compromisso de pagar, irmão. E o dia que não puder pagar, você vai lá e chega no dono e fala, olha, eu não pude, eu estou apertado, eu conheci alguém em casa, cheio de conversa, irmão, não passa do mercadinho que você compra e vai para o mercadão e rola o outro, não. Vai lá no mercadinho que você compra e conversa. Porque tem gente que assim está devendo a mim, quando ele vê o dono, ele vai comprar lá no outro mercado, mas não paga o mercadinho que ele está devendo, não. Isso, irmão, é triste. Isso acontece, irmão, no meio de crente, acontece. Eu estou pregando para crente nessa noite. Né? Eu sei que todos aqui, eu creio, a maioria, todos são crentes. Eu estou pregando para crente nessa noite que quer entrar no céu. Não é crente que quer ficar sentado simplesmente num banco na igreja. Não é crente de mulheres de oração que quer simplesmente orar, mas saiu da oração, acabou. Jovens que chegam na igreja, cantam bonito, quer estar no movimento, mas quando sai da porta para fora, acabou. Não é? A fornicação, não vai chegar um tempo que se pregar isso aqui, na hora quando a polícia está vindo levar o Roberto para a cadeia, porque ele está falando que não pode fornicar, que não pode adulterar, que não pode prostituir. Se as leis que estão em vigor aí, irmão, elas entrarem em ação mesmo, for vigorada, vai chegar um tempo que quem pregar a verdade, irmão, hoje, você tem muita pressão. Tem muitos aí que já estão deixando de pregar a verdade com medo. Imagina quando a coisa apertar. Muitos vão negar, irmão. E se nós não tivermos alicerçado na palavra, nós entramos de gaiato dentro da igreja e no dia do juízo corremos o risco, irmão, ninguém quer ouvir, mas corremos o risco de ouvir. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, mas eu preguei, Senhor. Moço, eu ia lá na Palmeirinha, os irmãos gostavam, o irmão lá que gostava. Não vos conheço. Por quê, irmão? Preguei, mas não pratiquei. Irmãos, Samuel, a Bíblia diz, o pau estava quebrando lá, os filhos de Eli pagam o sangue em tudo. E o sacerdote Eli, irmão, sentado na cadeira. O que o sacerdote tem que fazer, irmão? Excluir os filhos do cargo. Você já escutou hoje? Você já prestou atenção hoje, nas nossas igrejas atuais? Não estou falando da igreja da Palmeirinha, nem da igreja de Cavalho, não, irmão. Não é? Muitas vezes as pessoas estão tentando colocar palavras na boca da gente. Não estou falando de igreja A nem B, não. Eu estou falando das igrejas atuais. Você já prestou atenção? O irmão Roberto apronta aqui, irmão. Você vai lá para a Maiada Grande. O irmão Roberto, irmão, adultera aqui. Você tira ele daqui e leva lá para comunidade, porque lá o povo ainda está sabendo que ele adulterou. Que cachorrada é essa? Que bagunça é essa, irmão Joaquim? Pastor Joaquim, que bagunça é essa? O Deus que está aqui, se eu faço algo errado aqui, eu tenho que ser disciplinado e destituído do cargo, irmão, dependendo do que eu faço. E nós vemos, irmãos, nos dias atuais, isso tem acontecido de maneira escancarada. A pessoa faz o que quiser aqui, mas ele é tirado daqui e levado para lá, porque lá ninguém sabe o que ele fez. Acabou, querido, a disciplina hoje. Igrejas que tinham princípios, hoje estão deixando o pastor muitos princípios de lado para agradar as pessoas. E muitas pessoas não estão dentro da igreja e gostando de ser massageadas. E não estão nem aí quando Jesus voltar. Ser igreja, irmão, não é estar dentro da igreja. Ser igreja, irmão, é totalmente diferente de ter uma religião. Está cheio de religioso no mundo. Se você é um centro de macumba, é uma religião. Umbanda é uma religião, espiritismo é uma religião. Não é? Tudo é religião, irmão. Então não seja religioso, seja um crente fiel a Deus. Samuel, ele foi um crente fiel. E Deus amou. A Bíblia diz que Samuel foi sacerdote, foi juiz e foi profeta. Imagina, Deus usou Samuel grandemente na época de Samuel. E por que Deus usou Samuel? Por que Samuel foi um homem abençoado? Porque ele também tinha um temor de Deus no seu coração, irmão. Samuel tinha tudo para ser um crente desviado no meio dos filhos de Eli. Vendo Eli passando, reclamando os filhos, chamando a atenção dos filhos, mas não disciplinava os filhos. E o preço foi caro, irmão, na família de Eli.
né? Se as irmãs que aí tem um pouquinho, lê um pouquinho a Bíblia, vai ver que os filhos de Eli morreram na guerra. Eli na cadeia. Vai dizer que Eli foi para o inferno? Não, Deus pode ter perdoado Eli. Não estou falando que Eli foi para o inferno, não. Mas Eli foi um sacerdote, irmão, e deixou a desejar. E hoje não está cheio de sacerdote dentro da igreja, deixou a desejar. Está cheio de pastores, dirigentes dentro da igreja, deixou a desejar. Porque está com medo de falar a verdade. Porque está com medo do irmão sair pisando duro ou que saia. A verdade é que liberta. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmão. Eu prefiro que você saia daqui e está pisando duro, colocando fogo pela venta ou pelo nariz, mas lá na frente você refletir: eu estava precisando, ou eu não estou precisando. A palavra do Senhor, irmão, ela não volta vazia. E nessa noite, eu creio que de alguma forma ela está falando no seu, no meu, nos nossos corações. Samuel, irmão, era, pois, o versículo 17 do capítulo 2 diz que era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor.